Nosso bem-vindo a você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para repetir outra vez. O tempo está passando com a velocidade da luz, e o que de bem construiu foi a comunhão com Jesus. Por isso vem pra EBD, venha aprender sobre Deus. Pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti, nosso A paz do Senhor, irmãos. Nessa manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título o propósito dos dons espirituais. Amados, nós bem sabemos que em tudo que o Senhor faz, Ele faz com propósito. Então, não seria diferente, sobre os dons. Se o Senhor nos dá os dons, o Senhor dá os dons para a igreja, é para que a igreja venha usufruir, mas com propósito. E o propósito dos dons espirituais, amados, ele é exclusivamente para a edificação da igreja. Que nessa manhã nós vamos aprendermos e deixarmos bem claro o qual fundamento é os dons, qual verdadeiro a veracidade dos dons, para que eles servem. E nós vamos aqui para o nosso texto áureo, que diz: assim também vós, como sois desejais dons espirituais, procurais sorbejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritual. Também queria fazer com os amados irmãos a leitura que se encontra no livro de Coríntios, de 1 Coríntios, capítulo 12. O versículo é o 8 ao 11 e o capítulo 13, o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas é um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E nesse texto que nós lemos, que eu acabei de ler, amados, aqui eu queria já destacar dois
aqui 2 exemplos que esse texto nos deixa. O primeiro é que os dons, seja ele de profecia, seja ele de cura, seja ele, amados, da ciência, da sabedoria, todos eles são habilidade do Espírito Santo. Todos eles vêm através do mesmo Espírito, do Espírito Santo. E aqui nos últimos versículos que nós lemos, é que, amados, para que esses dons, eles venham ter ali uma total importância, né? Um total poder, ele precisa estar, amados, alicerçado no amor. Não adianta nada nós termos a sabedoria, nós termos o dom de cura, se não tivermos amor, de nada serve. A palavra mesma é que diz. Então, assim, o amor, ele é o principal para que esses dons venham a ser atuantes na igreja. Porque o propósito dos dons é o quê? É edificar a igreja. Nós vamos aprender nessa manhã que não é para minha edificação, não é para a edificação daqueles que receberam os dons, mas é para que a igreja ela venha a ser edificada. O apóstolo Pedro já falava, né, que nós viemos ser edificadores, que nós viemos querer ser a pedra que vai edificar, porque Jesus foi quem? Jesus foi a pedra rejeitada, mas essa pedra ela foi rejeitada por homens, mas ela cresce a cada dia, e a igreja ela deu continuidade à obra missionária do Senhor Jesus aqui na terra. Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico. Os dons são para elitizar o crente. E aí, os dons são para elitizar a igreja. Nós vamos falar aqui sobre a igreja de Corintos. Essa igreja, amados, que ela é bem conhecida, né, dos amados irmãos, uma igreja que era grande, ela tinha uma extensão muito grande, um número de irmãos muito grandes, numerosos, ela era rica, a palavra de Deus, ela fala que ela era rica, e ela tinha todos os dons, ela foi ali agraciada com todos os dons, mas veio a acontecer coisas que veio entrar na igreja para que isso viesse entrar também a carnalidade. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importante do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatro. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo do Gentil tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância de manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Nenhum dom faltava para aquela igreja. Nenhum dom faltava. Então ela era uma igreja abastecida de todos os dons. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito ali, amados, eles eram pessoas que tinham o dom. A igreja que tinha vários dons, porém carnal. Aqui em 1 Coríntios 3 diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais
e não andai segundo os homens. É assim, algo que nós temos que ter bastante cuidado com os dons, né? Para que isso não venha a acontecer nos nossos dias. Amados, muitas pessoas elas têm a impressão assim, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século era uma igreja perfeita. E nós podemos entender que não. Nós podemos entender que a igreja ela não é perfeita, mas nós estamos buscando a perfeição, porque nós somos igreja. E nós podemos ver na palavra de Deus que desde o início que a igreja ela vem com as imperfeições, porém ela tem dado prosseguimento, por quê? Porque o propósito de edificação da igreja, que é os dons, nós temos o propósito que é chegarmos até o fim, porque essa obra ela não é de homens, mas ela é do nosso Senhor. E a obra do Senhor ela não para. Pode se levantar o que se levantar, porém ela não para. Quem pôde acompanhar, né, o culto de doutrina na sexta-feira pelo nosso pastor Wilson, deixou bem claro ali quando ele falava que se levantar, quem se levantar, pode se levantar, mas a igreja do Senhor ela tem que permanecer firme. Nós temos que nos permanecermos. Não é a situação que vem sobre nós, não é a atuação atual que vai fazer com que a igreja ela venha parar, mas nós temos que cada dia prosseguirmos. Se nós formos olhar para os discípulos, para os apóstolos, amados, somente se há uma força ali, que a força é a força do Senhor, a força que estava sobre aqueles homens, que fizeram com que eles dessem prosseguimento na obra. Porque as pessoas, os homens, eles têm interesse, mas o interesse deles é dessa terra. Quem não deseja, né, crescer na profissão, nas suas condições financeiras? E nós vemos que o propósito dos apóstolos não era o crescimento deles, mas era o crescimento da igreja. Dependia deles estarem ali firmes para que a igreja desse continuidade. Se nós formos ver como os apóstolos eles terminaram os seus dias, quem queria, né? Quem quer? Ninguém, né? Mas quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos uma chama ardente de fazer a obra do Senhor. Nós temos a chama ardente, então não vai ser os mártires que vai parar a igreja, não vai ser as perseguições, não vai ser porque eles ali naquela época foram jogados, né, numa arena cheia de leões para ser ali devorados, mas eles não pararam. E isso é consequência do propósito deles, da firmeza deles, que hoje a igreja ela está aqui de pé. Então, hoje nós passamos por momentos difíceis. Hoje nós não podemos estar, né, na igreja, mas assim, a igreja física, mas a igreja ela está dentro de nós. A chama de fazermos a vontade do Senhor, ela tem que continuar, ela tem que ser contínua. Nós fomos chamados com um propósito, e esse propósito ele tem que ser cumprido. Aqui a igreja de Corinto, ela foi ali exortada pelo apóstolo Paulo por ter deixado entrar dentro da igreja, né, coisinhas que vinham atrapalhar. Porém, os dons eles continuavam. E aí a gente pode se perguntar, como assim? Os dons, eles não estavam com coisas da carne? E como é que os dons continuavam? Amados, como eu já falei, os dons são para edificação. Agora, para santificação, nós temos que nos santificarmos na palavra. A palavra é que nos santifica. É a palavra que nos mostra de fato quem somos, né? Se verdadeiramente queremos servirmos ao Senhor ou não.
Quantas pessoas já passaram pela igreja e por coisas tão pequenas se distanciaram, né? Porque não tiveram ali suas necessidades supridas. E essas pessoas se distanciaram e não voltaram mais. Sabe por quê, amados? Porque eles de fato nunca foram da igreja. Eles nunca foram de fato pessoas que tinham o chamado. Porque de fato quem tem o chamado, eles não se detêm diante de qualquer situação que seja. Então que nós devemos cada dia nos permanecermos firmes na palavra de Deus. Vamos aqui para o terceiro subtópico. O dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por mérito próprio, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência, convencendo-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direis: apartai-vos abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Então, amados, como já tinha falado, né? Muitas pessoas, elas por terem dons, elas se acham que esses dons são mérito delas. Não são. Os dons não são méritos nossos. Dons é algo que nós recebemos do Pai. É algo que está dentro de nós e que nós temos que cultivar cada vez mais. Se não temos, venhamos buscar. A palavra de Deus diz que se nós pedirmos, nós receberemos, né? Então, que nós vemos, se nós não temos, e se nós desejamos, e se alguém deseja um dom e não tem, que venha buscar, e o Senhor vai dar conforme a necessidade, conforme Ele quer. Não é como eu quero, né? É como o Senhor quer. Nós podemos ver na igreja quantas maravilhas são, né? Na nossa igreja mesmo, quantas pessoas já foram agraciadas pelo dom da cura, dom da palavra, tantos dons, mas isso não são nossos, não foi a igreja exatamente que fez, né? Mas porque recebemos e o botamos em prática, e esses dons estão ali para a edificação, para o bem, né? Então, cada dia devemos cultivarmos, porque quantas pessoas estão achando que estão certos, estão errados. Que naquele grande dia nós não venhamos ouvir do Senhor aquela palavra dura, né? Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vós que pratica a iniquidade. De maneira nenhuma, que nós devemos cada dia buscarmos estarmos bem com o Senhor, para que naquele dia Ele possa dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Porque se nós quisermos nos promovermos diante dos dons, sabemos que estamos fazendo isso errado. Não é para nosso bem próprio, mas é para o crescimento da obra missionária do Senhor. É para que outras vidas venham a ser alcançadas pela palavra, pelos dons, e assim o reino do Senhor venha crescer. Vamos para o segundo tópico: edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a
cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedido pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Quando o dom de falar em línguas, esse dom, ele é para a nossa edificação, né? Não é algo, é um falar com o Senhor em línguas estranhas. Então nós estamos edificando a nós mesmos. Então é tão quão maravilhoso, né? Que nós viemos buscar cada dia mais esse dom, para que nós venhamos ter uma comunicação direta com o Pai, mais próxima, mais íntima com o Pai, né? De estarmos ali nos edificando. Esse é o verdadeiro propósito em falar em línguas, é para a nossa própria edificação. Então Paulo ali estimulava muito os crentes, os irmãos, a buscarem esse dom de edificar a si mesmo, né? Porque nós bem sabemos que os dias que nós vivemos não são dias fáceis se nós não tivermos uma vida ali respaldada na edificação, no amor, na palavra, amados. O crente, ele não suporta, ele não aguenta, né? Então nós devemos cada dia buscarmos, se ainda pessoas que não são batizadas, que estão nesse momento ouvindo a palavra, busque ser batizado pelo Espírito Santo, porque é algo maravilhoso, é algo que nós não sabemos explicar, né? É algo que nos enche da presença do Senhor. Mas assim, como diz, que não haja somente falar em línguas. Como seria, né, se só existisse falar em línguas? Não, o falar em línguas é para a nossa edificação, mas temos que usar com sabedoria. Amém? Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênção, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Quando nós usamos os dons, nós estamos promovendo coisas boas para nós e para aquelas pessoas que estão do nosso lado, né? Então, assim, não é para ganharmos coisas materiais, não é para ganharmos dinheiro, não é, amados, é para nosso bem próprio, mas para o bem de todos. É essa a finalidade dos dons, é um bem comum para todos aqueles presentes, e não somente para os que são da igreja, não só para os que professam a mesma fé, até para os descrentes, né? Que no terceiro subtópico que fala, até os descrentes, que eles forem, né, até a igreja, que eles venham também ser agraciados, que eles venham ser ali impactados com a operação dos dons. Lembro eu por muitas vezes o pastor Wilson falando que quantas pessoas pediram oração, que nem são da igreja, né? Mas a igreja se uniu ali e orou, e ali teve a operação da cura, né?
quando alguém vai para a igreja e pede, amados, é porque essa pessoa está com necessidade. Nós não vamos olhar a condição financeira, nós não vamos olhar nada, mas nós vamos simplesmente fazer. Nós temos uma ordenança de fazermos a obra do Senhor, de estarmos fazendo, porque muitas vezes, eu faço, eu oro, mas a pessoa nem se esforça, não vem para a igreja. Nós não devemos questionar essas coisas, nós viemos fazer. Se alguém nos pede oração, seja ela por cura, seja ela por libertação, venhamos fazer, venhamos ser mais sensível com a dor do próximo, né? Quem sabe dessa forma, naquele momento a pessoa pode até não saber agradecer, não voltar, mas um dia ela vai sentir a presença do Senhor e ela vai lembrar qual bem feito que a igreja se preocupou com ela e fez, e ela vai sentir a necessidade também de estar ali presente, de buscar por esse Deus tão grande, tão maravilhoso que é o nosso Deus. Porque nada de nós não temos nada, mas nós podemos entender que nós não temos nada. Nós devemos aprender nesses últimos dias, vamos deixar as coisinhas de lado, vamos deixar o orgulho, a prepotência, a arrogância. Nós não temos nada, o que nós temos, tudo é emprestado, é o Senhor que nos dá. Mas na hora que Ele quiser tomar, Ele toma. Ele vai recolher, né? Então, assim, hoje nós podemos entender que o que nós temos de mais maravilhoso, fora a presença do Senhor, é o ar que nós respiramos, né? Quando as pessoas hoje estão buscando, amados, essas pessoas elas têm dinheiro, essas pessoas elas têm posição, essas pessoas têm muitas coisas, mas muitas pessoas não estão tendo esse ar, né? Entendemos que dessa forma que o ar que nós respiramos, ele não é nosso, é o Senhor que nos dá, e se Ele quiser tirar, Ele tira, não importa o que a pessoa tenha, não importa qual influência essa pessoa ela tem na sociedade, ela tem para as pessoas, tudo é do Senhor. Ele dá a nós pelo um breve período de tempo. Então vamos fazer tudo para que o nome do Senhor ele venha a ser propagado mais e mais. Somos chamados com a missão de servirmos, né? Temos essa missão, e que essa missão ela venha estar dentro do nosso coração, de servirmos ao Senhor com toda a nossa reverência, com todo o nosso prazer. Sim, amados. Quando nós sentimos a dor do outro, fica mais fácil de ajudarmos, né? Agora, quando nós nos tornamos insensíveis, aí, amados, é algo que complica. Então, que nós devemos cada dia mais nos compararmos, né? Queremos ser parecidos com Jesus, porque Jesus ele sentia a dor do outro, então ele não questionava qual era a situação, qual era o posicionamento daquela pessoa. Se a pessoa chegava a ele fazia, ele não ia questionar, e não também, amados, não ia esperar algo em troca, né? Vamos para o nosso terceiro tópico, edificando todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Rovin. Parafraseado, Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo
cada qual com sua própria função, concedido pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançar e seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nós nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nosso interesse em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Bem claro, né? O amor de Deus. Temos que ter esse amor. O amor é um amor genuíno, um amor que perdoa, um amor que se compadece, o amor que está ali disposto. Amado, tem a palavra diaconeio, né? Que diácono, que quer dizer servir à mesa. Então, amados, na igreja tem os diáconos, que eles estão ali para servir, mas nós também temos que ter esse desejo dentro de nós, de estarmos ali para servirmos. Qual foi a finalidade que nós fomos chamados? Para a casa do Senhor. Quando nós fomos à igreja e dizemos um sim para o Senhor Jesus, no momento nós não entendemos, mas aí no decorrer do tempo que nós estamos na casa do Senhor, nós vamos entendendo a real função. Eu entendi que a minha função é servir ao Senhor, servir à mesa. Servir à mesa, mas é servir não só a igreja. Aí eu vou servir o meu irmão, aí eu vou servir o pastor, ou presbítero, ou a presidente de senhoras. Não, é servir a todos aqueles, amados, que vêm até nós. Nós temos essa finalidade, não é ser servido. Eu estou na igreja, mas se não me der o que eu quero, se não fazerem como eu quero, eu vou sair. Não é assim que um verdadeiro servo do Senhor se comporta, né? Porque Jesus, ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas ele veio servir. Jesus, ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade e veio aqui. Se diminuiu a ser igual nós, a estar como nós. Ele se fez homem para nos alcançarmos. Então, quando a pessoa ela quer ser servida, ela quer ser reconhecida, amados, ela está dizendo ali que ela quer ser mais do que Deus, mais do que Jesus, né? E isso foge totalmente do padrão cristão. Nós temos uma finalidade de servirmos ao Senhor e servirmos com amor. Eu vou servir, eu vou fazer porque eu tenho uma obrigação. Porque eu sou de tal departamento, eu vou fazer, mas eu não queria fazer, certo? Eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer simplesmente porque me botaram para fazer. Não é uma obrigação. Nós temos que buscarmos, fazermos com dedicação, com amor, com apreço. E assim, cada vez mais, amados, nós vamos crescendo na obra do Senhor. Cada vez mais nós vamos nos aproximarmos mais do Senhor. E o Senhor diz que se nós perseverarmos até o fim, né? Nós temos que ser perseverantes até o fim. Naquele grande dia, nós seremos coroados. Seremos ali recebidos pelo nosso Deus. Então, assim, não é como nós começamos. Porque muitas pessoas começam muito bem. Elas começam, elas fazem a obra, elas querem fazer. Tenhamos cuidado como é que nós começamos. Tudo nós temos que ter medida, tudo nós temos que ter equilíbrio. Porque se uma pessoa começa muito rápido, ela começa correndo muito rápido, ela vai cansar. Então vai começar dando passos. E à medida que for evoluindo, nós vamos aumentando os passos, né? Vamos cada dia crescendo, buscando crescer. Então, assim, não é como eu começo, não é como como é o meio, mas é principalmente como é que nós vamos concluir, como é que nós vamos terminar a nossa carreira aqui.
para que nós vemos como é que nós vamos ser reconhecidos para o Senhor. Jesus, ele é comparado na Bíblia como o Cordeiro imaculado. O Cordeiro que não tinha mácula, que não tinha nenhuma mancha. Mesmo assim, ele se fez pecador, ele se fez maldito por nós, né? Então, que nós devemos cada dia buscarmos mais sermos parecidos com Jesus, porque como Jesus era imaculado, nós temos mácula, nós temos manchas. Aquele que diz que não tem mancha, aquele que diz que não tem falhas, ele está errado. Ele já tem maiores manchas ainda, né? Somos cheios de falhas, cheios de manchas. Podemos querer ser mais do que o Senhor. Vamos aqui dando continuidade. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, ministério, sábio arquiteto. O fundamento já está posto pelo apóstolo Jesus Cristo, mas os ministérios têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edificar sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E eu queria ler com os amados uma passagem que se encontra em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, o versículos é o 4 e 5. E chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Essa pedra rejeitada foi o nosso Senhor Jesus Cristo por homens, mas que permanece até hoje, amados, até hoje firme. E nós vamos também essas pedrinhas que vai fazer esse edifício, né? Esse edifício cada dia ganhando proporção. Somos edificadores para a casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. E cada dia nosso sacrifício perante o Senhor venha ser recebido com cheiro suave, que venha ser recebido agradavelmente. Que aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor venha ser reconhecido como algo bom, para que nós venhamos cada dia estarmos crescendo na presença do Senhor, usando os dons que o Senhor nos deu com amor, com prazer, para que a igreja ela venha a ser cada vez mais edificada. Eu escutando, diz que tem uma fábula, né? Que Jesus, quando terminou aqui sua missão, que ele subiu para o céu, ele chegou lá e os anjos perguntaram assim: e aí, Senhor, a obra foi concluída? E ele disse: não, a obra não foi concluída. Mas aí, quem vai dar continuidade? O Senhor está aqui, quem vai? Aí ele disse: eu deixei lá 11, né? 11 para dar continuidade à obra. E aí eles perguntaram: mas será se a obra ela vai ser concluída? Será se vai dar certo? E Jesus disse: sim, a obra vai ser concluída, a obra vai dar certo. Amados, isso é somente uma fábula. Para dizer que tudo que o Senhor começa tem começo, meio e fim. Nada fica por incompleto, nada. O Senhor Jesus, quando escolheu os
12, ele sabia que no meio daqueles existiria um traidor, mas ele também sabia que existia no meio deles falhas, erros, mas que na continuidade eles iriam dar continuidade. O Senhor Jesus, ele não nos chamou, olhou para nós e disse simplesmente que se der certo, tudo bem. Não, ele olhou e viu que iria dar certo. Então, assim, os dons para nós é para que nós venhamos crescermos na presença do Senhor e não temermos e buscarmos cada dia força no Senhor. Judas, ele traiu e ele não continuou simplesmente porque ele mesmo não quis o perdão. Porque eu creio que se ele tivesse ido até Jesus pedido perdão, com certeza Jesus tinha perdoado. Então, todas as vezes que nós falharmos diante do Senhor, que nós devemos nos arrependermos e chegarmos a Ele e pedir perdão, reconhecermos as nossas falhas. Não é colocando para debaixo do tapete as nossas falhas, não é escondendo, porque nada fica oculto diante do Senhor. Glórias a Deus. Despeceiro dos dons. O apóstolo Pedro exorta a igreja acerca de administração dos dons de Deus. Ele usa a figura do despeceiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha toda a confiança do patrão. O despeceiro administrava os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuía para a alimentação da família. Desta forma, o despenseiro da obra do Senhor deve alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando e edificando do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despeceiros da multiforme graças de Deus. Se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo o sempre. Então, assim, esse despeceiro, né, como Pedro faz a comparação, ele era aquela pessoa que administrava para que tudo desse certo, para que tudo saísse bem. E eu já trago, assim, uma comparação, amados. Se vamos supor, se somos chamados para, se nós resolvermos fazermos uma faxina na nossa casa, e ali tem todos os materiais necessários para que essa faxina saia bem. Mas, porém, amados, se nós escolhemos somente alguns, não, eu vou só usar esse aqui eu não vou usar. Ao final da faxina, será se ela de fato vai sair perfeita? Se faltar um ingrediente, mas ele estava ali, ele não foi usado por negligência da pessoa que estava fazendo a faxina, né? A casa ela não ficou totalmente limpa porque simplesmente a pessoa ela não usou um ingrediente, um item que estava ali para ser usado, ele não foi usado. Então aquilo que era para ser limpo não foi limpo porque não estava sendo usado. Então, assim, se nós vamos analisarmos bem, a faxina não vai estar completa. Dessa forma, se nós não usarmos aquilo que o Senhor nos deu bem, com qualidade, algo vai estar incompleto, algo vai estar em falha. E eu digo mais, não é a igreja, não é a obra do Senhor que vai perder, mas é simplesmente aquele que deixou de fazer, aquele que não fez, aquele que tem o dom e não usa mais, porque por algum motivo, seja ele qual for, se nós temos um chamado, nós temos que usar esse chamado com qualidade, com prazer. Nós temos que usar com excelência. Eu cito aqui muito bem o exemplo de José. José, amado.
ele em tudo. Nós podemos analisar nos escritos de José, na palavra de Deus, que tudo José fez muito bem. José era o filho excelente, José era o irmão excelente, por mais que os irmãos não reconhecessem. Aí José foi vendido, José foi parar na casa de Potifar, e quando ele chegou lá, ele era o quê? Ele era escravo. Ele poderia muito bem ter dito, não, eu vou ficar aqui, eu vou somente fazer o meu trabalho de escravo. Não, José começou a fazer o trabalho com excelência, e ali José ganhou proporção no que fazia. José ganhou reconhecimento, mas José ali também foi caluniado, acusaram José de uma coisa que ele não fez, e ele foi parar onde? Ele foi parar na prisão. Ele passou anos preso. E o que foi que José fez ali quando estava na prisão? José estava preso, José era apenas um jovem, amados. E o que José fez? José fez a diferença naquela prisão, naquele cárcere, a ponto do carcereiro confiar a chave da prisão a ele. José fez a diferença naquele lugar. Aonde José chegava, fazia a diferença. Amados, na vida de José tinha um propósito, que era ser governador do Egito. Governar grandes coisas. Mas se José não tivesse feito com excelência tudo que foi colocado para ele, ele não tinha alcançado. Mas porque José fez, ele ali conseguiu. Ele chegou a ser o governador. E quando ele foi governador, ele fez com excelência. Ele cumpriu sua missão fazendo tudo com excelência. Nós não vemos nem algo assim que foi, não, José falhou aqui. Não, José teve falhas, claro, porque ele era humano, mas ele fazia tudo com amor, tudo com excelência, onde ele colocava. Então, se hoje nós não estamos numa posição que de fato queremos ou almejamos, se estamos numa posição menor, devemos fazer com excelência aquilo que foi proposto para nós, porque a palavra de Deus diz, né, se formos fiel no pouco, no muito o Senhor vai nos colocar. Como o Senhor vai confiar algo grande para nós se nós não fazemos o que é pouco, o pequeno, não é verdade? Então, amados, aqui eu finalizo essa aula, né, sobre os dons, o propósito dos dons, o propósito de edificar a igreja do Senhor. E para que isso aconteça, tem que existir dentro de nós o amor, a dedicação, e fazermos tudo para que a obra do Senhor ela venha crescer, ela venha se expandir, e venhamos ter dentro de nós excelência, não fazer com desleixo, relaxadamente, mas com amor e dedicação. Amém? Eu espero ter contribuído nessa manhã com os irmãos. E vamos, nesse momento, fazermos uma breve oração, pedindo ao Senhor, né, que nos conceda mais amor dentro dos nossos corações. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Deus, graças te dou por tudo, pela essa oportunidade de estar aqui ministrando, Senhor, a aula da Escola Bíblica Dominical. Senhor, que Tu venha colocar dentro do meu coração, dentro do coração dos meus irmãos que nesse momento estão assistindo, amor, Senhor, interesse, Senhor, de fazer a Tua obra. Pai, ser conosco em tudo, meu Pai. E que nós não venhamos, meu Pai, de maneira nenhuma rejeitar aquilo que o Senhor tem dado para nós, mas que nós devemos usar com amor, com prazer. E assim, Senhor, cada dia mais nós viemos crescer na Tua obra, viemos ser edificadores da Tua obra, meu Pai, para que naquele grande dia o Senhor possa olhar para nós e dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que está nesse momento ouvindo, assistindo a aula nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, que todos fiquem com a paz do Senhor. E que breve nós possamos estarmos juntos, né, amados? Que saudade eu tenho da escola bíblica na igreja.
Eu almejo muito que tudo isso logo venha a ser resolvido para que nós venhamos estarmos juntos e valorizemos mais o momento da escola bíblica, que é tão rico, que é tão prazeroso. Fiquem todos com a paz do Senhor. Amém? Nosso bem-vindo a você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para repetir outra vez. O tempo está passando com a velocidade